Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio. Nestes tempos de quarentena, como vocês vêm acompanhando, estamos fazendo nossas entrevistas, nossas edições por videoconferência. E nesta edição do Agropapo nós vamos tratar aí dos desafios, oportunidades, tendências aí para o agronegócio, justamente com base num estudo recém-lançado aí pela KPMG, justamente sobre o assunto, sobre aí os desafios aí das cadeias produtivas do agro. Mas para poder falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho a satisfação de receber nesta edição do Agropapo a Giovana Araújo, sócia líder do setor de agronegócios da KPMG. Giovana, satisfação contar contigo no Agropapo. Obrigada, é um prazer imenso poder dividir aí com vocês um pouco da visão da KPMG sobre os impactos aí da crise no setor do agronegócio. Muito bem, e a KPMG justamente acabou de lançar um estudo tratando justamente da questão, né, dos desafios, oportunidades, tendências aí para o agro. Eu queria que você pudesse dar um breve preâmbulo aí do que está destacado aí no relatório. Eu acho que uma mensagem importante do relatório, o relatório ele identificou aí 4 principais padrões de retomada, né, olhando sobre uma perspectiva setorial, né? E o agronegócio, sendo uma cadeia extensa, né, ele incorpora aí 2 padrões de retomada. Grande parte do agronegócio, pela essencialidade, ele mostra uma resiliência. Então, na visão da KPMG, grande parte das atividades do agronegócio, elas retornarão ao normal, sendo pós a pandemia, tendo muito delas sido beneficiadas nesse curto prazo, com a demanda positivamente impactada, o caso dos grãos, por exemplo, a gente está vendo uma performance recorde de exportações nesse segmento, né? E existem algumas preocupações, né, em relação ao etanol e, portanto, todo o setor sucroenergético, e na visão da KPMG, aqui o padrão de retomada é o transformar para reemergir, ou seja, a demanda e a oferta serão de alguma forma impactadas na pós-pandemia também, né? Então, serão necessárias ações das empresas para ressurgirem mais fortes. Perfeito, exatamente como você pontuou muito bem. O agronegócio é um setor absolutamente heterogêneo, né? E ele acaba... Os impactos da pandemia são diferentes para cada atividade, para cada cadeia produtiva, né? No sentido aí exatamente do setor sucroenergético, é óbvio, o setor está sofrendo muito especificamente aí com a redução aí do consumo de etanol, pelas medidas de distanciamento social, isolamento social, né? Agora você chamou a atenção que podem ter mudanças aí justamente num período pós-pandemia, para o setor estar atento a isso. Eu queria que você pudesse esmiuçar isso um pouco mais. Esse é um ponto muito interessante, né? Quando a gente tem apresentado esse estudo, muitos players perguntam, né? Muitos agentes da cadeia perguntam, né? Mas por que transformar para emergir é necessário no setor da sucroetanol? Essa é uma ótima pergunta, porque, na realidade, o etanol ele está ligado, de alguma forma, à indústria de óleo e gás, né? Olhando os derivados de petróleo, né? Então, quando você olha nos Estados Unidos, o etanol ele é adicionado à gasolina, né? E aqui no Brasil, a gente tem o etanol diretamente competindo com a gasolina ou adicionado à gasolina, né? Que é o caso do etanol unido. Ou seja, a gasolina é uma referência, né? Inclusive de precificação do etanol. Como a gente vê mudanças na dinâmica do setor do petróleo, ou seja, do ponto de vista de demanda, é possível alguma alteração na mobilidade, né? Acho que o futuro ainda é muito incerto, mas é possível, sim, que a mobilidade ela tem alguma alteração, olhando até essa dinâmica de home office, ao transporte aéreo, né? Isso pode ter impacto
no consumo de combustíveis do lado da demanda. E do lado da oferta, né, tendo reestruturações do lado da demanda, naturalmente é possível, sim, que a gente veja alguma reestruturação do ponto de vista de oferta, com consolidações, né, que sinergias surjam desse processo de consolidações, colocando custos operacionais em patamares mais baixos. Portanto, isso vai exigir da indústria do etanol no Brasil um esforço para acelerar uma agenda de competitividade em relação ao combustível fóssil, né? Tendo o etanol a vantagem, né, do ponto de vista de percepção do consumidor, de ser um combustível renovável, né? E poder se beneficiar aí, né, a médio prazo, de uma tendência aí de descarbonização das economias, né? Mas é algo que precisa ser estruturado e também acelerado, né? Perfeito. Então, vamos dizer que o segmento ele vai ter que passar por um processo aí, vamos dizer, de recalibração aí das suas atividades, né? Por um lado, justamente por uma pressão negativa da demanda, pode aumentar até a competitividade maior com os combustíveis fósseis, o petróleo teve uma significativa queda. Por um outro lado, como o etanol, o biodiesel, enfim, são biocombustíveis de características mais limpas, renováveis, isso pode ser um trunfo também nesse aspecto, né? É um trunfo no sentido assim, olhando até no curtíssimo prazo, você vê que muitas entidades, né, muitas empresas do setor estão numa campanha junto ao consumidor, né, use etanol e para se alavancar no fato dos benefícios, né, ambientais e socioambientais, eu diria, do etanol, né, é um setor que emprega muita gente. E como a demanda é a grande preocupação no curtíssimo prazo, né, poder alavancar uma recuperação de demanda até frente à gasolina, ou seja, não só a questão econômica, pesar na decisão de consumo, mas outras questões ambientais e sociais, é importante no curto prazo e será importante a médio prazo. Mas acho que a mensagem principal aqui é que tem algumas questões que deveriam ser inegociáveis para esse setor. Não dá mais para produzir da mesma forma como se vinha produzindo até aqui. É preciso olhar a operação, né, e incorporar tecnologia nessa operação, né? Não dá mais para funcionar com a mesma estrutura de capital, com o nível de alavancagem inadequado ao risco da operação, né? Não dá mais para trabalhar sem gestão de risco eficiente, né? Então, são agendas positivas que o setor precisa realmente avançar para adquirir resiliência, né? Eu acho que esse é o mantra do setor de açúcar e etanol no Brasil, adquirir resiliência para poder enfrentar essa crise, que ela é única, né? Porque é uma crise de oferta e de demanda global, mas o setor tem passado por de uma forma recorrente por uma série de crises. Então, é, portanto, importante ter resiliência, né? Perfeito. Agora, como a gente até apontou no começo da nossa conversa, o setor é muito heterogêneo e, por um lado positivo aí, as cadeias produtivas de grãos e carnes, ao menos em termos internacionais, vão muito bem, né? O desafio do mercado interno nesse momento, na verdade, é renda, não é nem abastecimento, né? Eu acho que grãos aqui é o grande vencedor nesse curtíssimo prazo. Eu acho que a médio prazo também, o fato da gente ter da pandemia ter ocorrido no momento aí já de finalização da colheita, então a desvalorização cambial favoreceu muito a comercialização nesse final de safra, né? Inclusive para os produtores que não tinham travado, né, a sua comercialização, né, aqueles pequenos produtores. Então, isso deu uma oxigenada nessa fase final da colheita, né, da soja, foi importantíssimo. Esse movimento global de corrida para a formação de estoques, né, também foi muito positivo e favoreceu as exportações do Brasil, né?
Não ocorreram rupturas logísticas, que era uma preocupação no início da pandemia nesse setor, né? E a perspectiva de conviver com um câmbio mais desvalorizado por algum tempo reforça uma posição que já é muito sólida de competitividade das exportações brasileiras, né? E então esse cenário ele foi favorável, ou seja, tivemos um deslocamento positivo de demanda, né? E o câmbio desvalorizado oxigena muito esse setor. Isso não significa que não existam desafios. Existem desafios, né? Existem empresas que conseguem capturar na integralidade os benefícios desse momento, outras empresas capturam bem menos e outras até sentem, né? Olhando exposição à dívida em dólar, no balanço, um desbalanceamento nas estruturas de capital. Então, quer dizer, o impacto positivo não é para todos, mas, de uma forma geral, a leitura para o segmento é positiva. Perfeito. No estudo da KPMG de vocês tocam num ponto da questão aí dos contratos, né? Como dar mais confiabilidade, vamos dizer assim, nas relações contratuais aí do agronegócio? Essa é uma pergunta excelente. De fato, existe uma preocupação em relação aos contratos. Eu acho que isso permeia todo o agro, né? Quando você tem mudanças muito abruptas de mercado, né? Existe aquela preocupação das contrapartes recorrerem àquela cláusula de força maior e tentar na mesa e forçar uma renegociação desses contratos. Então, essa é uma preocupação que não é só para o segmento de grãos, mas para o segmento de açúcar e etanol, a energia de biomassa, que está ligado ao setor energético, a gente vê, de uma forma geral, essa preocupação. Mas no caso de grãos, especificamente, né, por exemplo, alguns segmentos, algodão, né, algumas culturas, né, avançaram aí na fixação da próxima safra, né, em condições atrativas, né, existia uma preocupação, existe, né, nesse cumprimento de contrato. Claro que depende muito do relacionamento comercial, da contraparte que você está olhando, mas eu acho que mais do que nunca as melhores, eu acho que as melhores práticas aqui, né, é você ter olhar para essa sua contraparte, né, e observar uma série de aspectos, quer dizer, estrutura de capital, né, a questão da gestão de risco, muito importante, né, e uma série de outros atributos importantes dentro de uma avaliação de compliance dessa contraparte. Eu acho que mais do que nunca esse olhar para a contraparte ele é importante hoje, né? Porque quando você tem movimentos de mercados abruptos, né? E movimentos com a volatilidade de moeda na extensão que a gente viu aqui no Brasil, naturalmente isso aumenta o risco nas transações, né? Então, a gestão de risco interna, né? E o olhar sobre a percepção de risco de terceiros aqui, mais do que nunca, fundamental nesse momento de volatilidade. Nesse sentido, você acredita que as câmaras de arbitragem, as câmaras privadas, poderiam ser mais bem utilizadas pelo setor, no sentido assim de dar mais previsibilidade para os contratos, tirar eventuais conflitos da justiça comum? Como é que você vê isso? Essa é uma resposta difícil de dar, né? Porque cada caso é um caso, depende realmente desse olhar para a contraparte, né? O que é legítimo dentro de uma renegociação, né? O que não é, né? A gente começa a entrar numa seara muito jurídica. Mas, claro que ter árbitros, né, dentro dos processos pode ser realmente uma coisa positiva. Mas eu acho que quando você tem, né, a boa-fé dos dois lados, né, e um bom diálogo também, acho que são as bases para um bom entendimento, né? E mesmo onde a gente viu, por exemplo, as notícias de renegociação de contratos,
até onde a gente tem acompanhado, quer dizer, esse é um risco, uma preocupação que existe, mas as indicações de renegociação foram muito dentro do ambiente amigável, dentro do que é razoável, para minimizar aí também riscos para ambos os lados, né? Então, até agora, quer dizer, não vi, pode ter acontecido, mas eu não chegou, quer dizer, não identifiquei nenhuma rompimento, né? Enfim, abrupto aí, né? Num contrato, né? Tem uma negociação e os processos têm sido mais negociados até onde a gente tem acompanhado, né? Muito bem, Giovana. Mas Já é um grande... Por favor, pode complementar. Não, mas de fato esse é um ponto de atenção. Uhum. Perfeito. Bom, já é um grande bordão e chavão do Agropapo que boa conversa acaba passando rápido. Eu quero uma vez mais agradecer a tua participação aqui no nosso programa. Foi uma rica entrevista aí sobre o cenário do agro, especificamente essas questões aí dos contratos. E aguardamos uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Estou à disposição de vocês. Muito bem. E assim nós encerramos esta edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio aqui na UTV, a TV da internet. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.